uma visão e eu me vi trabalhando no salão. E eu vi um monte de cliente perturbado vindo, sabe? E a minha vida virando um inferno, tipo, só cliente que não pagava, cliente que reclamava. E aí eu fui... Tudo dando errado, né? Tudo dando errado na minha vida. E ser cabeleireira é pecado? Não é, gente. Então o estreito, muitas vezes, não é você pecar, é você deixar de obedecer a Deus. Isso é estreito. Porque ser cabeleireira é pecado? Não é pecado. Mas por que Deus não me abençoaria? Porque eu estava fora da direção dele. Da vontade dele, né? Jonas, ele tinha pecado pelo fato de ter fugido? Ele estava cometendo algum pecado? Não, ele sentiu medo e fugiu. Que pecado tem nisso? Jonas estava pecando, mas por que ele foi engolido por uma baleia? Porque ele saiu da direção de Deus. Então isso é estreito. O estreito está além de pecar. O estreito está em obedecer ou desobedecer a Deus. Sim. Isso é o estreito. E até que eu fui conversar com a minha pastora, e Deus simplesmente usou a minha pastora e disse assim, você tá querendo sair da obra, né? Eu, tipo, convicta, né? Ela falou assim, então, Deus me mostra que você quer voltar a ser cabeleireira? Pode voltar, mas você não vai ter a bênção dele, não. Porque a bênção dele sobre a tua vida tá no teu canal. Se você quiser ser cabeleireira, vai. Mas se prepara pra tua vida virar uma desgraça. Porque até cabelo das suas clientes vai cair, você vai levar processo. Imagina. Desse jeito. Imagina. Eu fiquei só Eu fiquei tipo, já entendi, né? Eu não tenho opção, né? A minha pastora, não, você não tem opção. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Deus. Falei, então, tá bom. Aí eu entendi o recado. Faz igual Paulo. Já não vivo mais eu, mas quem vive em mim é ele. Não eu que Vocês mando estão mais no meu entendendo, próprio gente? corpo. Então, o estreito de Deus é você obedecer a Deus mesmo contra a tua vontade. E muitas vezes você não vai ter nem pecado. Você vai falar, mas o seu cabeleireira não é pecado. Mas não é a vontade de Deus pra você. E se você não estiver debaixo da direção de Deus, a bênção dele só está debaixo da vontade dele. Sim. E muitas vezes a vontade dele é revelada através da tua busca. Porque o Espírito Santo de Deus é vivo. Muita gente limita a vida do Espírito Santo atual, aqui, agora, pegando a Bíblia falando, ai, a vontade de Deus está na palavra de Deus. Mas Deus responde de maneira particular o que ele tem especificamente para a tua vida. Deus fala, meu amor. Deus conversa, ele é vivo. Ele tem sentimentos, ele é uma pessoa. Tem intimidade com Deus. Sim. Amém? E é isso que eu queria dividir com vocês. Vocês estão vendo que eu tô super bem, né? Porque graças a Deus, Deus me curou, me renovou. Porque aquilo que ele começa, ele termina. E quem ele levanta, ele cuida e ele se responsabiliza. Sim. Amém? Tava com vontade de desistir, olha eu aqui. Sorrindo, pregando, falando mais que a boca. É isso que Deus faz, gente. Uma hora você tá ali, ó. Ai, eu vou desistir. Aí Deus fala assim... Senta nessa mesa, come desse pão, bebe dessa água e prossegue, porque grande é a tua caminhada. Amém? É Deus que te sustenta. Não importa se você tá fraquinho, meu filho. Quando você menos esperar, Deus vai te dar uma força. Não é, mas... Uma força tão grande que você vai se assustar. Vai dizer, caramba, ontem eu tava ali, ó, desanimado, chorando, fraco, querendo desistir de tudo. E hoje eu tô aqui soltando fogo pela boca, querendo pregar, querendo orar, querendo expulsar demônio. O que tá acontecendo? Isso é força de Cristo, que se manifesta na sua fraqueza para a glória dele. Amém? Agora eu vou ficar quietinha e vou deixar meu marido falar à vontade. Amor, você tem meia hora pra falar, fica à vontade. Imagina, mas ele tem Não, pode falar, amor, pode falar que o povo tá sedento. Gente, vocês estão sedentos? Escreve aí. Fala assim, fala mais, pai, porque a gente tá sedento. E a prova de que você ama a Deus é obedecer a Ele, porque Ele fala que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. E é aí que você prova se você ama a Deus de verdade, obedecendo aquilo que Ele falou pra você. Mesmo que aquilo que Ele pediu pra você fazer não é a tua vontade. Entenda que hoje não somos nós mais que mandamos o nosso próprio corpo. A Bíblia diz, não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Ele. Quem vive em mim é Ele. Então não é mais a tua vontade, não é mais o teu querer, não é mais os teus projetos. Primeiro é a vontade dele, é o querer dele, é o projeto dele.
A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro é para ele, é dele, por ele. Aí depois que vai acontecendo na tua vida. E você prova se você ama Deus de verdade, obedecendo a palavra dele, obedecendo aquilo que ele colocou na tua mão, o teu chamado, o teu ministério. Mas às vezes, a gente na caminhada, a gente vai querer o quê? Desistir. Vai querer parar. Vai querer entrar na caverna. Vai pedir a morte. Não vai querer mais. Ou alguns momentos a gente vai achar que só tá a gente nessa caminhada, que Deus só precisa de nós. Aí ele fala assim: calma, tem muito mais, tem 7.000 ali. Não é só você. Eu preciso de você. Mas eu tenho mais. Para diminuir o ego, que ali sobe em algumas pessoas, a soberba. Então Deus ao tempo todo está provando a gente, mas o tempo todo está nos ensinando a viver a vontade dele. Viver os projetos dele, viver os planos dele. Porque os planos dele, os projetos dele são maiores que os nossos. Aquilo que você tem para você, Deus tem muito mais. O projeto que você planejou, Deus tem muito maior para você. Então primeiro consulte a Deus. Vá sempre consultar Deus. O que faz você vencer, o que faz você prosperar, o que faz você ser um bom líder. Não estou falando aqui de líder ministerial, não. É líder na tua casa, como um bom marido, como uma boa esposa, com os teus filhos, no teu trabalho. É buscar a direção de Deus. Os grandes reis, profetas, eles foram bem-sucedidos porque eles buscaram o direcionamento de Deus. Os reis, antes de tomar uma decisão, consultavam os profetas, que naquele tempo é quem tinha a presença de Deus. Então você hoje tem que consultar a Deus. Quem sabe você tem tentado sozinho, tem fracassado, sabe por quê? Você não buscou a direção de Deus. Não adianta, irmão. As coisas só vão fluir, as coisas só vão acontecer, a lavoura só vai dar bons frutos, a terra só vai ser próspera se Deus estiver no controle, na direção e na casa. Deus é o bom agricultor. Lucas diz que ele é um bom agricultor, ele planta e espera as chuvas da primavera e do verão. Ele fica ansioso esperando os frutos. É Deus que planta. Nós apenas ajuda a regar a terra, tirar os matos, as pedras, os troncos, mas quem vai lançar a semente na tua terra para fazer prosperar é Deus. E quem vai cuidar dela é Deus. Descansa. Não fica apavorado, não fica tentando fazer pela tua própria força. Não é pela nossa força, pelo nosso esforço. Às vezes a gente quer forçar não somente a nós, mas as outras pessoas a aceitarem as coisas, a aceitar a Deus. Mas não é você que faz, não é por você, é pelo Espírito Santo, é por Deus. Quem convence o homem do pecado é Deus, não é você. A gente tem a mania de querer enfiar a Bíblia, ou Deus, ou a palavra de Deus nas pessoas e querer que elas aceitem. A todo modo, não é assim. Há um tempo determinado, uma forma determinada, e quem vai agindo, quem vai fazendo é Deus. Você só precisa ir ministrando, você só precisa ir confiando. Quem vai fazer você prosperar, quem vai fazer você ser um bom empresário, sei lá, uma boa esposa, um bom esposo, bons pais, vai ser Deus. Antes de você ser pai, Deus já era Deus, cara. Então você tem que pedir direcionamento dele para tudo que você for fazer na tua vida. Seja comprar uma agulha, comprar uma casa. Deus, será que esse é o teu plano para minha vida? Será que essa é a tua vontade? Então, sempre caminhe sendo guiado pela nuvem e pela coluna de fogo, te protegendo, te guardando, te dando sustento. Sempre confie no Senhor, sempre busque resposta de Deus. Ande sempre na presença de Deus. Não só resposta, provisão, provisão também. Ande sempre no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você vive em mentiras, peça a verdade em Jesus, porque Ele é a verdade. Se você está andando no caminho tortuoso, olhe para Jesus e busque Jesus, porque Ele é o caminho certo. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se você tem buscado caminhos diferentes para chegar a teu Pai, você está lutando em vão. Porque Jesus, Ele é o caminho. Tá entendendo? Não existe outra saída, irmão. Outra saída para essa crise na tua casa, no teu trabalho, sabe, na tua empresa. É Jesus que é a saída. Não tenta buscar em outro lugar. Não tenta buscar o azeite e a farinha em outro lugar. Quem tem provisão para você é Deus. E a partir do momento que você buscar Ele, você se encher da presença dEle, as coisas vão fluir.
As coisas vão fluir, vai acontecer milagres assim que você não vai saber nem explicar, mas como é que surgiu do nada assim? Minha empresa estava praticamente falida, fechada, eu peguei agora uma produção e tem mais outra, eu tô cheio de clientes, não tenho nem mais mão de obra, contrato pessoas, e do nada você estava com a empresa falida e no dia seguinte você já é um empresário reconhecido. Isso é Deus, Deus faz isso. Deus, é Deus. Sobre nós tem uma promessa que nós seríamos prósperos. Porque nós somos enxertados em Cristo Jesus, então nós herdamos as promessas que foram lançadas sobre o seu povo. Nós temos promessas de serem bem-sucedidos, bem prósperos. Então é só a gente aceitar isso dentro de nós. O que falta é a gente aceitar. Romanos 8,14, eu sempre bato nessa tecla. Nós recebemos um Espírito que nos torna filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus, que nos traz vida, alegria e não dá mais a gente medo. O medo que nós tínhamos antes não existe mais em nós a partir do momento que nós aceitamos o Espírito Santo. Ou seja, a presença tem que estar em nós. E aí sim, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. Mas todas as vezes que isso acontecer, sempre olha para o céu e fala, é para honra e glória do teu santo nome. Não pega a glória de Deus. Não toma aquilo que não te pertence. Porque é tudo por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. O milagre na tua vida foi para a glória e honra do nome dele. A tua empresa ter saído lá da zona negativa, da falência, foi para a honra, para a glória do nome dele. Então nunca pense, nunca fale, eu consegui, foi por meu esforço. Não, queridos. Nada é mais pelo nosso esforço, pela nossa vontade. É tudo para ele. E não tente sair da direção que ele te entregou, sair do caminho que ele te mandou ir. Não tente fazer de forma diferente. Não tente fazer você sozinho. O que fez Saul perder o reinado, o que fez Saul cavar a própria cova, foi ter sacrificado um lugar de uma forma que não era para ele fazer. Não tenta você fazer pelo seu próprio esforço, tomar aquilo que não te pertence, fazer aquilo que não está sob o teu domínio. Eu consigo, vou fazer sozinho. Você pode estar cavando a tua própria cova. Está destruindo um reinado, está destruindo um plano, um projeto lindo que Deus tinha para a tua vida. Aí você pode falar assim, mas foi Deus. Não, filho, foi por escolhas erradas suas. Por decisões erradas suas. E a todo tempo, confia que Deus tem sempre o melhor para você. Tem sempre o melhor para você. Deixa Deus fazer as suas escolhas. Sim. Deus tem sempre o melhor para nós. A sua palavra diz que a vontade para nós, a vontade dele em nós, ela é boa, perfeita e agradável. É de paz. Se você tem lutado e tem tentado sozinho, tá vindo, tá angustiado, tá sofrendo, é porque você não tá vivendo a vontade de Deus. E já é um sinal. Porque a vontade dele traz paz. Ela é agradável. Não tem peso. Não tem jugo. Não tem aflição, não tem desespero, não tem angústia. Então, se está acontecendo dessa forma, porque você já está, já é um sinal, você não está vivendo a vontade dele. Se afastou. Se afastou. Aí você pode falar agora, mas e agora? Tem como voltar? Tem. Há sempre chance. Enquanto há vida, há esperança. A gente sempre fala isso aqui. Enquanto há vida, há esperança. Há sempre como reconciliar com Deus. Tem como você voltar a ser o filho de novo. Se você tomou caminhos diferentes, se tornou pródigo, a casa do Pai continua aberta para você. Ele está na sua palavra dizendo isso. Volta para o caminho, volta para casa. Vai ter roupa de novo para você, vai ter sandálias novas para você, vai ter anel de novo para você. Mas sabe o que eu aprendo também nessa palavra? Que Deus nunca vai te aceitar na casa dele de volta com roupa suja, com sandália rasgada, com anel enferrujado. Não, ele vai te dar coisas novas, porque na casa dele você tem que entrar purificado, você tem que entrar limpo, tem que estar lavado pelo sangue de Jesus. Por isso que quando o filho pródigo volta para casa, ele fala, tem roupa nova, sandália nova e anel novo. Porque ele nunca tem sandália. O pai Aninha ativar. Tem roupa nova pra você. Fala rápido, não dá pra entender nada. Fala devagar. Por isso que o pai sempre vai te dar roupa nova, sandália nova, anel novo. Porque o Deus nunca vai pegar num lugar santo e trazer coisas impuras, sujas. Não, ele purifica você por inteiro. Deus é santo, ele é puro. Então para andar, para chegar na presença dele, meu querido, você tem que estar puro, lavado, remido no sangue de Jesus. Não tem como entrar na presença em pecado. Não tenta, querido. E não tenta entrar na presença de Deus com máscaras. Eu sempre falo isso. Não faz isso. Não faz isso.
Vá como está, mas nunca tente mostrar algo que você não é de verdade. Confesse, né? Confesse. Jesus diz, vinde a mim como estão. Só que nunca vá achando que você vai enganar Deus. Você pode enganar a mim, a Dani, o teu pastor, a tua pastora, mas a Deus ninguém engana, filho. Mas a gente engana porque a gente é besta, né? Sim. Porque uma pessoa que tenta esconder algo de Deus é a mesma coisa se você for no hospital com uma dor no estômago, aí o médico te pergunta, o que você tá sentindo? Nada. Nada. Aí você tá com o estômago lá. Doendo. O que você tá sentindo? Nada. Sendo que ele tinha o bálsamo para curar essa É enfermidade. a mesma coisa. Quem se esconde de Deus é louco. É louco. Então, sempre vá com, vamos dizer como minha mãe falava, com a cara lavada, sabe? Com a cara limpa. Ai, Jesus, eu sou pecador. Eu pequei contra ti. Lembre-se disso. Eu pequei contra ti. Você não pega contra o homem, você pega contra Deus. Sempre reconheça isso. Eu pequei contra ti. Porque Davi, quando caiu e pecou, quando o profeta chegou até ele, ele falou assim, eu pequei contra o Senhor. Reconheça que é contra Deus que a gente está pecando. É contra Deus que você pecou. Então confesse assim, eu pequei contra o Senhor, Pai. Foi contra o Senhor. E aí você pede, reconhece de todo o teu coração. Não é apenas falar, é reconhecer. Tem que haver um arrependimento sincero. Tem que haver um quebrantamento no teu coração. E falar assim, não, eu estou pecando. Eu sou pecador e eu preciso ser lavado, eu preciso ser curado. Então Jesus, eu pequei contra você, então me cura, Senhor. Derrama teu sangue sobre mim, me lava, me purifica. Eu quero voltar a ser novo. Eu quero voltar a ser uma nova criatura. Eu quero voltar a ser filho novamente. Aí sim, Deus vai operar. Porque você reconheceu quem você era. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele, todo o tempo ele reconhecia. Eu sou pó, eu sou barro, eu não valo nada, eu sou pecador. Fala um pouco de Davi aí. Traz Davi para os dias atuais, amor. Davi para os dias atuais? Se Davi tivesse primeiro, aqui... se Davi estivesse aqui, já teria sido morto. Morto, preso. Porque o que o cara fez hoje em dia, ele seria cancelado. Ele ia ser cancelado, cancelado nas redes linchado, sociais, linchado, preso. Preso. Mas por que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque todas as vezes que ele pecou, ele errou, ele reconhecia. Ele reconhecia, havia um dom de reconhecimento nele. Ele tinha um coração quebrantado. Ele nunca fingia. Davi era bonzinho, amor? Lógico que não, Davi era sanguinário. Só que ele reconhecia, ele era verdadeiro. Ele não vivia mentindo para as pessoas, muito menos para Deus. Ele Gente, reconhecia o tempo todo. Davi, ele matava mulheres, Crianças. crianças, animais. Você imagina uma Matou pessoa que mata... Ele seria um talarico hoje, tá? Matou Talarico, o próprio amigo pra ficar com a mulher dele. Talarico matou o melhor amigo Pra ficar com a pra esposa. ficar com a mulher. Aí você pensa, como um cara desse pode ser um Gente, cara segundo o coração de Deus? Davi era podre. Sim. Davi era podre. Ele não era bonzinho, não. O bichinho era ruim. Tem hora que as pessoas falam assim, mas como é que Deus vai me aceitar? Eu falei, olha pro exemplo de Davi. E olha o que Deus fez com ele. E o cara virou rei, segundo o coração de Deus. Teve uma velhice abençoada. Deus não mesmo está à procura cometendo de pessoas tanto perfeitas, mas pecado. pessoas que reconhecem a sua fraqueza, reconhecem o seu pecado Davi e se reconhece quem é Deus. Porque Davi sabia a autoridade de Deus. Davi se arrependia sempre. Sempre. Ele fazia, desculpa a palavra, merda atrás de merda. Mas ele se arrependia. E ele aceitava os castigos de Deus, porque ele sabia que foi consequência das más escolhas dele. Então, às vezes, a pessoa está recebendo um castigo por má escolha e fala, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Se fazendo de vítima, sabe? Então, entenda, o que faz você vencer mesmo, ser reconhecido como uma pessoa boa, não é porque você não peca, é porque você reconhece a tua fraqueza e o teu pecado. E você se arrepende de todo o coração, reconhecendo que você pecou contra Deus. Siga o exemplo de Davi. O que mais agrada a Deus é você ter o coração sincero. É você errar, confessa. Pede perdão para Deus. Sabe? Porque Deus ele não vai olhar a quantidade de pecados que não você seja tem. o inverso de Davi, que era os fariseus, desculpa. Porque os fariseus não confessavam o seu pecado. O que Jesus falava? Seus bandos de hipócritas. Mostra uma carinha limpa, roupas limpas, mas por dentro tá cheio de ossos e podridões. Era isso que Jesus falava em Colossenses. É isso que Jesus fala sobre eles. Eles eram bem vestidos, eram cultuados, tinham linguagem bonitinha, rosto bonito, limpo, mas por dentro era podre. Porque eles viviam mostrando algo que não era real. Então eles, sabe, convenciam o povo da sua bondade, da sua
perfeição da sua santidade, mas lá dentro estava cheio de imundície, cheio de pecado. Aí chegou perto de Jesus, quis mostrar a cara, se Jesus ia ser convencido. Aí Jesus, que tem os olhos com raio-x, né? Jesus olhou eles lá dentro e falou, vocês estão sujos, hein? Sujos, hein? Bando de hipócritas. Sujos, hein? Né? Mas assim, sobre limpeza, né? Que a gente tá falando aqui sobre limpeza também. Gente, a gente precisa de limpeza todo dia. A gente precisa tomar banho todo dia, escovar nosso dente todo dia. A gente vai no banheiro todo dia, né? A gente tem uma vida de constante limpeza no físico. Por quê? Porque se a gente não se cuida, cara, se você for olhar um morador de rua, a situação que ele se encontra é muita humilhação, né? Às vezes ele tá ali fedendo. Teve um dia que eu tava no metrô lá em São Paulo, passou um morador de rua que ele tava fedendo tanto que por onde ele passava as pessoas se afastavam. Porque eu não aguentei. Eu tenho amor pelas pessoas, mas até eu tive que tampar meu nariz. Porque se eu não tampasse o nariz, eu ia desmaiar ali. Sim. Entendeu? Então, a nossa alma tem cheiro pra Deus, você imagina? E o pecado também, tá? Que no mundo espiritual, a tua alma, ou ela está limpa, ou ela está suja. Sim. Sabe? Você não vê. Só que quem é espiritual vê. E principalmente Deus vê. O mundo espiritual vê. E da mesma maneira que a sujeira fede, o pecado fede. E o pecado traz morte pra alma. E Deus, ele fica incomodado. Sim. Deus fica assim, filho, eu te amo, filho, mas deixa eu te limpar primeiro. É o que o Jackson disse. Deus não vai deixar você entrar sujo. Não, o filho pródigo quando voltou, primeira coisa que o pai falou para os seus serviçais, tragam roupa nova, sandália nova, anel novo. Lógico, dá um banho novo nele, porque nunca você vai entrar na casa do pai sujo, ele vai te purificar primeiro. Porque o pecado, irmão, ele te mancha. O pecado, ele é fedorento, ele tem cheiro. Ele tem cheiro. Ele tem cheiro. Tem vídeo que a gente fala sobre isso. Cada pecado tem um cheiro. Então imagina uma pessoa que peca todo dia. Acho que o pecado mais fedido que eu já senti. Imagina uma pessoa que pega todo dia, ela vai ficar fedendo o corpo inteiro. Então, pra quem tem esse dom de discernir, quando você passa por uma pessoa que tá pecando, você sente o cheiro. A casa, a pessoa, a roupa, a pessoa vai tomar banho. Você sente o cheiro do pecado. Porque o pecado tem cheiro. Então você pode enganar qualquer pessoa, mas Deus, filho, quando chegar perto dele... Não só o cheiro, né? Ele também vê, né? Sim, a sujeira, né? Então, meu querido, entenda uma coisa. Não tente mostrar ser aquilo que você não é. Principalmente para Deus. Não tenta criar máscaras para Deus. Porque Deus não tá vendo isso aqui. Deus tá vendo aqui dentro. E aqui, filho, só Ele vê. O homem não tá vendo, mas Deus tá vendo. Então não queira. Seja igual Davi. É o que a gente tá falando aqui. Confessa o pecado, reconhece a tua fraqueza. Seja o tempo todo humilde. E com certeza Deus vai te lavar, vai te purificar, vai te aceitar de novo. Essa é a meta e o foco. Entendeu? Não é ser perfeito. O chuveirinho de Deus, sabonetinho do papai, tá ali todo dia pra você. Bálsamo. Tá? Deus, gente, enquanto a vida é esperança. Sim. A casa do Senhor sempre vai estar aberta para um filho pródigo. Sempre vai ter um chuveiro, um sabonete espiritual te esperando. Um chuveiro quentinho ainda, um sabonetinho bem cheirosinho, uma roupinha limpinha. Porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Por mais que a gente cometa inúmeros erros, né? Por mais que a gente se suje muitas vezes, né? A casa do Pai sempre vai ter aquilo que você precisa. Sim. E a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos torna mais alvos do que a neve. Mas por que tem que ser alvo? Porque estava sujo. Por que tem que estar branco de novo? Porque estava sujo. Estava sujo. Quando você vive no mundo, você vive pecando. O pecado te mancha. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Cristo te purifica e te torna mais alvo do que a neve. Porque sem ele você está sujo. E se eu te falar que Deus pode te limpar todo dia? Todo dia. Eu falo aqui que a conversão ela é diária. Todos os dias o pecado vem aqui, ó. Bater na tua porta. Às vezes a gente tem vergonha, né? Às vezes a gente fala assim, Deus já me limpou ontem. Hoje não precisa. Eu tô com vergonha. Tô dando muito trabalho pra Deus. Ai, Deus, o Senhor vai me limpar hoje de novo? Deus vai falar, filho, venha todo dia. Todo dia. Deus te limpa todo dia, meu amor. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Todo dia. A misericórdia é o perdão também. O perdão de Deus se renova a cada manhã.
O trabalhar de Deus é todos os dias. A limpeza de Deus é diária. A conversão é diária. Não pense que você converteu a sua vida uma vez e acabou. Ou que você uma vez salvo, sempre salvo. Todos os dias o pecado vai vir te incomodar. Vai tentar te convencer. Vai bater na tua porta. E aí você mostra se você está convertido ou não. Porque todos os dias você vai lutar contra o teu todo pecado. dia, gente. É todo dia, gente. E glória a Deus que tem misericórdia todo dia. Tem provisão todo Sim, dia. virão aflições constantes. No mundo tereis aflições. Ele coloca no plural. Não é no mundo teria uma aflição. Tereis aflições. Porque vão ser várias. Mas ele fala, confia em mim, tente bom ânimo. Porque ele venceu todas elas. E basta cada dia o seu mal. Então até mal tem limite. Sim. Cada dia tem uma porção exata que Deus vai permitir ou não para tua vida de mal. Sabe? Tudo tá no Deus tá no comando de tudo, meu amor. Tá no comando de tudo. Mas todo dia vai ter paz para tua vida. Todo dia vai ter presença de Deus para tua vida, vai ter. Porque existem tribulações que você passa na tua vida e Deus está lá. Por mais que você acha que ele não está, ele está, porque se ele não estivesse, você não suportaria. Você teria morrido nessa prova, você teria morrido nessa tribulação. Então, se você passou por esse vento e está de pé, é porque Deus estava com você. Sim. Muitas vezes a gente pensa que Deus só está nos bons momentos, mas ele está principalmente nos momentos mais difíceis. Sim. Porque ele sabe que a gente é frágil. Ser humano é tão frágil, daqui a pouco a gente já vai desligar, né? Que a gente vai fazer uma live para os membros agora. Inclusive, para quem quiser entrar nos membros, tá? É só você ativar o botão que tá na página inicial daqui do canal, querida Dani. A gente vai fazer uma live para os membros e vai ser uma live de 1 horinha também. Vai ser outra pregação, né, amor? Sim. Nossa, Deus enche a gente tanto que a gente fica até bem, né? Os membros sabem como eu tava, porque os membros é algo mais íntimo, né? Eu vou fazer uma live qualquer dia, falando sobre maldição hereditária, como quebrar, por que nós passamos por algumas aflições e a gente ora, não sai, às vezes é maldição hereditária. Aí eu vou falar sobre como quebrar, desfazer essa maldição, porque a Bíblia vai falar sobre isso, tá, gente? Tem males que nós estamos passando que não fomos nós os causadores. Porque quando Jesus curou aquele cego, os discípulos se perguntaram, foi ele ou foi os pais dele? Ou seja, há a possibilidade de você estar passando por enfermidade que não foi você o causador. Mas Deus nos dá a saída de como quebrar esse mal. E precisa ser quebrado. Porque se você não quebra, continua de geração em geração em geração e assim continua. Nos aguardem, gente. Nos aguardem. Agora, Vai vir setembro, outubro, novembro e dezembro vai ser fogo no olho, fogo na boca, fogo na mão contra o inferno, hein?